Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para darmos continuidade ao nosso estudo do livro dos Espíritos. Estamos agora entrando no segundo livro, porque esse livro, além de capítulos, ele vem por parte, né? Até agora nós lemos o primeiro livro. E agora estamos lendo o segundo livro. Então, vai ser o primeiro capítulo, né? Desculpe. Livro segundo, capítulo primeiro, conforme vocês estão vendo ali. Primeira parte, ok? E nesse tema, fala o seguinte: é mundo espírita ou dos espíritos. Capítulo 1 fala sobre os espíritos. Origem e a natureza dos espíritos, mundo normal primitivo, forma de ubiquidade dos espíritos, perispírito, diferentes ordens de espírito, escala espírita, evolução dos espíritos, anjos e demônios. Então vamos lá, meus amigos. Bem, origem e natureza dos espíritos. Pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? Resposta: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Nota: o vocábulo espírito é empregado aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Pergunta: os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e chamados, por essa razão, filhos de Deus? Resposta: meu Deus, são sua obra absolutamente, como um homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem e não ele mesmo. Sabes que quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama sua filha, sua criação? Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, uma vez que somos sua obra. Pergunta: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Resposta: se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que eles são sua criação e submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, e isto é incontestável. Mas saber quando o corpo... Mas saber quando e como nos criou, não o sabemos. Pode dizer que não tivemos princípio, se entenderes com isso que, sendo Deus eterno, tem criado sem descanso, mas quando e como ele criou cada um de nós, digo-te, ainda, ninguém o sabe. Aí é que está o mistério. Pergunta: visto que existem dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os elementos
vou repetir aqui. Visto que existem dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados dos elementos material. Resposta: evidentemente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Pergunta: a criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Resposta: é permanente. Quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Bem, meus irmãos, isso aqui serve para a gente dar mais atenção. É muito importante isso aqui. Porque como Deus continua criando, né, jamais cessou de criar, conforme está escrito aqui, é claro que nesse exato momento estão sendo criados novos espíritos que vão começar a passar pelas novas experiências no corpo humano. Sendo assim, nós espíritos somos, né, uns diferentes dos outros no que se diz respeito à nossa idade espiritual. Não é verdade? Uma vez que nós somos diferentes, a maioria, na nossa idade espiritual, fica bem claro, né? Porque existe tanta diferença nas nossas percepções. Pessoas entendem as coisas muito fácil, outras não compreendem as coisas mais simples, não é verdade? Tem uma dificuldade de compreender e outras compreendem as coisas mais fáceis. Bem, a idade espiritual é um fator predominante não, é um fator que realmente faz com que a gente tenha um pouquinho mais de condições do que aquele que é mais jovem, né? Do que a gente. Isso é óbvio. Uma criança não conhece tudo tanto quanto um adulto, não é verdade? E assim somos nós espíritos. Por isso alguns têm uma dificuldade enorme de compreender certas coisas, moralmente principalmente, enquanto outros entendem isso perfeitamente. Ok? Então esse é um dos motivos dessas diferenças, né, da própria intelectualidade moral. Tá? Então vamos dar continuidade aqui. Pergunta: os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Viu que interessante? Mas na Bíblia, antes de responder, ver o que ele respondeu, na Bíblia Jesus fala, né, que o homem procede do homem, mas o espírito não procede do espírito. O espírito sopra onde quer, mas ele não sabe de onde veio, nem tampouco para onde vai, né? Então a Bíblia já vem respondendo isso. Mas então vamos ver a resposta aqui. Deus os cria como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, uma vez, a origem deles é um mistério. Quer dizer, ele ainda vem dizendo aqui, isso é pela tangente, na origem dos espíritos é um mistério. Aí pergunta Kardec novamente:
É exato dizer-se que os espíritos são imateriais? Resposta. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem insuficiente? Pode um cego de nascimento definir a luz? Imaterial não é o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deve compreender que, sendo o espírito uma criação, deve ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Ok? Para a gente, podemos dizer que é imaterial, não é verdade? Mas na verdade não é, não deixa de ser uma matéria. Vamos lá. Ele continua falando. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome matéria. Uma comunidade de cegos não teria termos para definir a luz e seus efeitos. Um cego de nascença queria possuir todas as percepções pelo ouvido, o odor, o gosto e o tato. Ele não compreende as ideias que lhe dariam o sentido que lhe falta. Da mesma forma, com relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos. Não os podemos definir senão por comparações, sempre imperfeitas, ou por um esforço da nossa imaginação. Pergunta: os espíritos têm fim? Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno. Mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um termo e se, num tempo dado mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e não retorna à massa de onde saiu, como ocorre com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo pode não ter fim. Resposta. Existem coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. E isso não é razão para que a rejeiteis. A criança não compreende tudo o que seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Dissemos que a existência do espírito não tem fim. É tudo o que podemos dizer por enquanto. Ok? Então fica uma incógnita, né? É tudo que eles podem dizer por enquanto. Agora vai falar sobre o mundo normal primitivo. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Resposta: sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Pergunta: na ordem das coisas, qual dos dois é o principal? O mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? Resposta: o mundo espírita. Ele preexiste e sobrevive a tudo. Pergunta: o mundo corpóreo poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita? Resposta: sim, eles são independentes. No entanto, sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Pergunta: os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Resposta: os espíritos estão por toda parte.
povoam infinitamente os espaços infinitos. Estão sempre ao vosso lado, observando e agindo sobre vós, sem o perceberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza, em instrumentos de que Deus te serve para a realização dos seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas, ao menos adiantados. Quer dizer, tem regiões que os menos adiantados não podem ir, ok? Agora vai falar sobre a forma, ubiquidade dos espíritos, ou seja, se o espírito pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Vamos lá. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Pergunta. Para vós, não. Para nós, sim. O espírito se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Essa chama ou centelha tem uma cor qualquer? Resposta. Para vós, ela varia da sombra ao brilho do rubi, segundo seja o espírito, mais ou menos puro. Representam-se, ordinariamente, os gênios com uma flama ou estrela sobre a fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na na altura da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Pergunta. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Resposta. Sim, porém rápido, como o pensamento. Pergunta. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Resposta. Quando o pensamento está em qualquer parte, a alma aí está também, pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Pergunta. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa? Ou é subitamente transportado para o lugar aonde quer ir? Resposta. Ocorre ambas as coisas. O espírito pode muito bem, se quiser, tomar conhecimento da distância que percorre, mas essa distância pode desaparecer completamente, dependendo da sua vontade e da sua natureza mais ou menos depurada. Pergunta. A matéria constitui obstáculo aos espíritos? Resposta. Não. Eles penetram em tudo. O ar, a terra, as águas e mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Pergunta. Os espíritos têm o dom da ubiquidade? Por outras palavras, o mesmo espírito pode se dividir ou existir em vários lugares ao mesmo tempo? Resposta. Não pode haver divisão do mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia em diversas direções. E é por isso que parece estar em vários lugares ao mesmo tempo. Veja o Sol. É apenas um. No entanto, ilumina tudo ao redor e leva seus raios a longas distâncias. Apesar disso, ele não se divide. Pergunta. Todos os espíritos se irradiam com o mesmo poder? Resposta. Muito longe disso.
depende do grau da sua pureza. Ele conclui, então, cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode irradiar seu pensamento em diversas direções, sem com isso se dividir. É nesse sentido somente que se deve entender o dom da ubiguidade, atribuído aos espíritos, tal como uma centelha que se projeta à distância. Sua claridade pode ser percebida de todos os pontos do horizonte, tal como ainda um homem que, sem mudar de lugar e sem se repartir, pode transmitir suas ordens, seus sinais e o movimento para diferentes pontos. Agora vamos falar sobre o que vem a ser perispírito. Perispírito. O espírito, propriamente dito, tem alguma cobertura ou está, como pretende alguns, envolvido numa substância qualquer? Resposta: o espírito está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bem grosseira para nós, muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e se transportar para onde queira. Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma o espírito propriamente dito está revestido de um envoltório que, por comparação, pode se chamar de perispírito. Pergunta: de onde toma o seu invólucro semimaterial? Quer dizer, onde o espírito pega, né, essa substância chamada perispírito? Aí a resposta: do fluido universal de cada globo. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito troca seu envoltório, como mudas de roupa. Quer dizer, cada planeta tem uma substância que o espírito vai tirar, o perispírito, para poder agir naquele planeta, ok? Pergunta assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm entre nós, tomam um perispírito mais grosseiro? Resposta: já o dissemos, é preciso que se revista da vossa matéria. Quer dizer, repetindo, então mesmo que venha um espírito superior no nosso planeta, ele tem que pegar a substância da nossa matéria para poder agir aqui no planeta, não tem jeito. Pergunta: o envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Resposta: sim, tem uma forma que o espírito deseja, e é assim que ele se vos apresenta algumas vezes, seja em sonho, seja em estado de vigília, podendo tomar forma visível e mesmo palpável. Bem, meus irmãos, vamos parar aqui então. Então, meus irmãos, estão na segunda parte do segundo livro, não é verdade? Estamos na primeira parte. Essa é a primeira parte do segundo livro, capítulo 1, parte 1. Tá? Então vamos parar aqui e depois será segundo livro, capítulo 1 ainda, parte 2. Ok? Bem, eu espero ter sido bem claro. Eu estou tentando ler com uma precisão, né? Para que possamos entender melhor. Perispírito é a substância que envolve
a nós espíritos, ok? A função do perispírito, depois nós vamos ver mais na frente, ele provavelmente vai falar sobre isso, é nos ligar ao corpo, tá? Para que possamos dar os movimentos, agir, né? Aqui na vida de relação humana. Porque cada célula do perispírito, ela é ligada a cada célula do corpo humano. E nós estamos no centro, por assim dizer, do perispírito. Então, nós mandamos o comando para o perispírito e esse faz com que nossos movimentos, etc. e tal, façam os movimentos que nós desejamos, ok? Esse é um dos motivos principais do nosso perispírito ser de qualquer planeta, ok? Qualquer planeta que existe ser humano, ele precisará do perispírito para poder dar movimento àquele corpo que ele vai ocupar. Essa é a função principal do perispírito, dentre tantas outras. Tudo aquilo que nós fazemos durante a vida, né? Todas as coisas erradas que cometemos, todos os nossos crimes, por assim dizer, todas as nossas bondades, né? Todas as nossas boas ações ficam registradas no perispírito. Porque o perispírito reflete aquilo, tudo que nós fizemos numa vida, ok? Por isso que os espíritos superiores conseguem identificar essas marcas e dizer todo aquele nosso procedimento, tudo que fizemos, ok? Só observando essas marcas todas que estão no nosso perispírito. Sejam marcas boas e marcas não tão boas assim, ok? Esse é o papel fundamental do perispírito para podermos agir sobre o corpo. Valeu? Espero que vocês tenham gostado dessa leitura de hoje. E volto a repetir, muita gente assiste, mas pouco, desculpe, mas bem poucos dão like ou se inscrevem no canal. Quando você se inscreve, eu falo isso aqui muitas vezes, porque às vezes pode ter. Tem gente que assiste uma vez e não assiste mais. E não sabe que a inscrição é gratuita, não paga nada. O like também é gratuito, não paga nada. E se vocês compartilharem, vai aumentar o número de pessoas, né, que tem essas dúvidas, certas dúvidas. E vocês vão acabar ajudando a mim, o mais importante nem a mim, mas ajudar essas pessoas todas, né, a ter um pouco de conhecimento da doutrina espírita. Vocês estão vendo que não tem nada de fantástico, não tem nada de extraordinário, não tem nada de milagre. As explicações são bem simples, bem básicas, ok? Então, muito obrigado a todos vocês. Um abraço e até a próxima vez. Que Deus os dê força, né? Dê força para todos nós seguirmos em frente. E que Jesus esteja sempre na nossa vida e em nossos corações. Ok? Então, tchau, um grande abraço. Fui.